Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para 1 Reis 19, por gentileza. Vamos ler um pouquinho antes, vamos ler o 16. Vamos ler o 16, do 29 ao 34, primeiramente. 1 Reis 16, do 29 ao 34. Bem, eu anunciei o tema hoje de manhã da nossa mensagem, vou repeti-lo agora. O tema de hoje à noite é: acabe com o Acabe, antes que o Acabe acabe com você. Entendeu? Acabe com o Acabe, antes que o Acabe acabe com você. Esse é o tema da nossa mensagem aí. 1 Reis 16, 29 em diante. Diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E em seus dias, Riel, o Betelita, edificou Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Aqui começa a história de Acabe nesse trecho aí. Meus irmãos, nenhum de nós é ignorante quanto ao fato de que nós vivemos dias difíceis. Bem, hoje à noite tivemos uma palhinha do que é isso, né? Em pleno culto. Seja em que setor for, moral, social, econômico, espiritual, familiar, quando chegamos, não é? Ou quando achamos que chegamos ao fundo do buraco, nessas crises e problemas, descobrimos que o buraco ainda é mais embaixo. Não é assim que está acontecendo com a Lava Jato, com o governo? Quando você acha que não, agora não vem coisa pior, né? Bem, o profeta Tiririca errou feio, quando ele disse que vote no Tiririca, pior do que está não fica. Como ele errou essa profecia, irmãos? Um falso profeta, por assim dizer, né? Ficou pior e muito pior. E parece que cada dia o buraco é maior, a situação fica mais difícil. Sem dúvida, vivemos dias difíceis. Forças espirituais do mal, com certeza, estão por trás desta decadência, e não é nacional, é mundial. Você percebe, por exemplo, com respeito às forças da natureza, que um iceberg, um mega iceberg, partiu-se no polo e está causando pânico nas pessoas que estudam aí os fenômenos da natureza, dizendo que o mar vai subir, cidades inteiras vão ser inundadas, vai afetar as navegações, vai encarecer isso e aquilo. Bem, vivemos dias difíceis. Agora, nós podemos ter duas atitudes diante desses dias: nos conformar com tudo isso aí, dizer, é assim mesmo, então já que vai acontecer, então eu vou ficar chorando as pitangas aqui, não é? Ou eu posso buscar a direção de Deus, firmar-me e perseverar até o fim. Você vai decidir qual é a decisão que você vai tomar na vida, não é? Eu já tomei a minha. Que coisa. Tecnologia é bom, né? Tecnologia é bom, mas tem hora que o negócio às vezes complica. Ainda bem que já descomplicou.
Hoje à noite o negócio está pesado, irmãos. Né? Que faremos? Como eu já disse, a minha decisão eu já tomei. Israel estava numa situação ruim, como nossos dias. Não é? Acabe então subiu ao trono, está aí o texto que nós lemos. E a coisa ficou pior. Você prestou atenção na leitura? Ficou pior. Ao invés do povo reagir ao reinado de Acabe, se deixaram levar, conduzir por um rebelde, carnal e perverso rei. Ao invés de acabar com Acabe, destroná-lo, Acabe acabou com eles. A nação de Israel afundou de vez. Então, eu quero pensar com você sobre isso hoje à noite. E nós vamos aprender com essa situação para saber o que é que nós devemos fazer e de que modo temos que agir para que os Acabes de hoje não nos afundem ainda mais nesse mundo perdido, não nos levem para o buraco. Em primeiro lugar, quem foi Acabe? Bom, Acabe, já diz o texto aí, foi filho de Onri, sexto rei de Israel. Ele reinou, Onri, de 874 a 753 em Samaria, que era a capital de Israel. Acabe assume o trono de seu pai. Seu pai não andara com Deus. E coisa triste é um filho nascer num lar onde os pais não andam com Deus. É coisa triste. Seu pai foi o sexto rei de Israel. 5 reis antes dele haviam feito o que era mal perante o Senhor. O Onri devia ter aprendido, mas não aprendeu. Onri conseguiu ser pior do que os 5 juntos. Conseguiu ser pior, não é? Diz a Bíblia, fez Onri o que era mal perante o Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Então, somados os pecados dos 5, Onri foi pior. E isto irritou o Senhor, 16, 26 é o texto que a gente leu. Agora, Acabe era filho de Onri. E deveria ter aprendido com isto. Deveria ter aprendido. Não bastasse o rei de Judá, chamado Asa. Israel era uma coisa, Judá era outra. Acabe, rei de Israel, Asa, rei de Judá. Asa, dos poucos reis tementes que estiveram no trono de Judá, Asa foi um rei temente ao Senhor. Então, se Acabe não podia aprender nada de bom com o pai, olhasse para Asa. Mas ele não foi capaz nem de olhar para o lado, não é? Não foi capaz de olhar para o lado. O nome Acabe, irmãos, é a junção de 2 palavras hebraicas, pai e irmão. Só que as 2 palavras, quando elas são juntadas, elas significam assim, relacionamento com Deus. Ó, relacionamento com Deus. Mas relacionamento com Deus foi tudo que Acabe nunca teve. Nunca teve. Nunca teve relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque há pessoas que aprendem com os erros dos outros. Há pessoas que aprendem com os próprios erros. Mas há pessoas que não aprendem de jeito nenhum. Vão passar a vida e não vão aprender. E Acabe foi um. Ele reinou em Israel 22 anos. E foram 22 anos em que ele acabou de afundar a nação de Deus no poço da idolatria. Levou-a tão longe, mas tão longe de Deus, que não conseguiram voltar mais. E diz a Bíblia, não havendo sábia direção, o povo cai, perece. Então Acabe conseguiu retirar dentre o povo, não é, o temor de Deus. Ele levou o povo longe de Deus. E tirou Deus do trono do coração do povo. Como Acabe, irmãos. Há pessoas, há forças, há ídolos modernos, há programas e lugares que estão a todo custo lutando para entronizarem, para adentrarem ao trono do seu coração e tirar Deus dali. Eles querem afastar as pessoas de Deus, ou impedi-las de chegar até Ele, ou mantê-las iludidas com este mundo. Acabe subiu no trono de Israel, e Acabe afundou Israel. Israel não reagiu, Acabe afundou Israel, levou Israel para o buraco. Acabes no dia de hoje
que tentam adentrar ao seu e ao meu coração para nos afastar de Deus. Logo, ou vencemos estas situações e tornamos para o Senhor, ou elas nos afundam então neste mundo e alguns no inferno. Ou acabamos com os Acabes, ou eles acabam conosco. Acabe foi um dos piores, se não o pior dos reis de Israel. Um dos piores reis, com certeza. Segundo lugar, quais foram os pecados de Acabe? Quais, pastor, mas o negócio foi feio assim? Foi. Pastor, mas foi feio mesmo? Rapaz, você não sabe a metade. Mas foi feio, foi horrível, foi nojento. Foi terrível. E para a gente descobrir esses pecados de Acabe, você tem que ter sua Bíblia na mão. Está com ela aí? Então abra aí no capítulo de número 16. E agora nós vamos até o 22. Claro que não será lendo versículo por versículo, né? Senão eu não faço outra coisa a não ler aqui hoje à noite e não tem mensagem. Eu vou citando aqui os textos. Eu quero que você leia na sua Bíblia, porque é muito importante você ler na sua Bíblia, tá bom? Eu vou ler aqui, obviamente. Quais foram os pecados de Acabe? Primeiro, quero dizer que foram muitos. E o escritor alagoano Ledo Ivo, que faleceu em 2012, em Sevilha, na Espanha, aos 88 anos, não crente, em sua biografia chamada Confissões de um Poeta, Ledo Ivo escreve o seguinte, preste atenção: o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Pastor, eu não entendi o negócio de só sobra. Só sobrar é o virar de uma embarcação pelas ondas. Sabe quando a onda vem com força e o barco está ali? A onda vem e vira o barco. E ele fica de cabeça para baixo e logo vai para o fundo. Então só sobrar é isto, né? É o afundar de um navio ou de um barco no mar, no rio, onde estiver, movido pelas ondas. Então, o Ledo Ivo disse o seguinte: o que sobra é a obra, o resto afunda. Ou seja, o que vai restar para nós, ou de nós, irmãos, aqui desse mundo, não estou falando da eternidade, tá? É o que fizemos. O que as pessoas vão guardar de nós, vão lembrar de nós, é aquilo que nós fizemos, ou quem fomos, Claro, obras não salvam ninguém, e nem contribuem para a salvação de nenhuma alma. Aliás, quem confia em obras para a salvação, pisa a obra de Cristo. E declara que a obra de Cristo não é suficiente, mas ela é. Então obras não salvam. Mas as obras que fizemos, e eu me refiro ao nosso caráter, quem fomos, com o que estivemos envolvidos, vai demonstrar realmente para as pessoas que ficaram no nosso dia a dia, quem fomos nós. E o que ficou de Acabe para nós demonstra que realmente ele era uma pessoa muito problemática e nos serve de alerta. Vamos lá então ver os pecados de Acabe rapidamente, obviamente. Em primeiro lugar, capítulo 16, verso 30, diz lá: Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, negou-se a seguir a Deus para seguir seus próprios caminhos. Não aceitou o jugo do Senhor em sua vida. Segundo, versículo 31. Sucedeu que, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Ou seja, Acabe fez alianças perigosas, uniu-se com quem Deus aborrecia, amou o que Deus odiava. Terceiro, 32 e 33. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que fica em Samaria. Também fez Acabe um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, acolheu a idolatria no seu coração e a implantou na sua nação. Infringiu o maior mandamento, que diz: amarás o Senhor teu Deus. Ou o que está lá em Êxodo 20: não terás outros deuses diante de mim. Quarto, versículo 33. Também fez Acabe um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele.
Ou seja, tornou o pecado algo comum em sua vida. Preste atenção. Tornou o pecado algo normal em sua vida, não é? Legalizou o imundo. Legalizou o imundo, a iniquidade. Número 5, capítulo 21, versículo 25 agora. Vire as páginas da sua Bíblia, por gentileza. Quero muito que você leia aí. 21, 25. Diz lá: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E se você ler toda a história de Acabe, você vai ver que ele era a cabeça e Jezabel era o pescoço, literalmente. Ou seja, Acabe deixou-se dominar por uma mulher completamente idólatra, não é? Deixou-se dominar. Ele omitiu-se do seu papel no lar, no seu papel no lar. 21, 25 ainda já lemos, não é? Diz ali que não houve ninguém como ele que se vendera, se vendera para fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Ou seja, não é? Ele foi um religioso de ocasião. Ele tinha um preço. Ele tinha um preço. Número 7. Capítulo 21, verso de 1 a 4. Olhe lá na sua Bíblia. É muito importante você ler aqui para depois o desfecho da mensagem. 21, versículo de 1 a 4. Diz lá: e sucedeu depois dessas coisas, que tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: me dê tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, e o jezreelita lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se em sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Ou seja, ele era mimado e egoísta. Gente, ele era o rei. O coitado do Nabote tinha uma vinha para tirar o sustento dele, que era a herança dos pais. Em Israel, era proibido vender a herança, e o Estado confiscar também era proibido. Mas o Nabal, o Acabe, que era rei, que tinha tudo, porque queria a terra do Nabote. E quando não conseguiu, que nem um menino mimado, ele volta para casa emburrado, deita e não come. Por mim, morria de fome. Mas ele tinha uma Jezabel dentro de casa, né? E quando você tem uma Jezabel dentro de casa, é um perigo. Era mimado e egoísta. 8. Capítulo 18, versículo 17. 18, 17. 18, 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Gente, quem era Elias? Um profeta de Deus. Sabe como é que Acabe enxergava os profetas de Deus? Como inimigos. Como inimigos. Porque o profeta falava aquilo que ele não queria ouvir. Então ele enxergava como inimigo. Número 9. E já estou quase terminando aí os pecados. Eram muitos, você está vendo, né? Era muita coisa, gente, viu? Número 9. Capítulo 21, versículo 1 e 2, nós já lemos, não é? Como eu já expliquei, ele queria a vinha. Mas a vinha não podia ser vendida. E a vinha não podia ser desapossada pelo Estado. A lei de Deus dizia: não pode mexer na herança dos pais. Sabe como é que Nabote, sabe como é que Acabe olhava para essa lei de Deus? Assim, ó: eu não estou nem aí, eu quero ir pronto. Eu quero fazer uma horta lá, ué. O Nabote que vá plantar vinho em outro lugar. Ele que vá às favas. Eu quero aquela vinha, tem que ser aquela. Ele não estava nem aí para as coisas de Deus. Ou seja, ele era desobediente e desrespeitador das leis de Deus. Número 10, capítulo 16, versículo 34. Quando eu li isso aqui, eu fiquei chocado. Você vai ler na sua Bíblia agora. Porque você leu a primeira vez, você não entendeu o que você leu. Você não entendeu, você nem fez a ponte com Josué.
Você nem fez a ponte. Quer ver? Vamos ler lá agora de novo. Em seus dias, Riel, um homem chamado Riel, o belemita, edificou Jericó, reconstruiu Jericó. Lembra que ela tinha sido destruída por Josué? O Riel reedificou Jericó. Mas quando ele reedificava, o que aconteceu? Morreu Abirão, o seu primogênito. Quando ele lançou os alicerces para reedificar Jericó, morreu o Abirão, o seu primogênito. E quando ele pôs as portas, ou seja, terminou a construção, morreu o seu último. Ó, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Olha aí, gente. Lá em Josué 6:26, quando Josué conquistou Jericó, Deus disse: o homem que reedificar vai ter os 2 filhos mortos naquele dia. Agora, olha quando é que isso acontece. Nos dias de Acabe, rei de Israel. Mas o homem não consegue enxergar as profecias se cumprindo, como muita gente hoje. A gente diz que está chegando a volta de Cristo e tem gente que não está nem aí. Acha que isso é conversa de crente, papo de crente, conversa para boi dormir. Meus irmãos, Acabe não estava nem aí com as coisas de Deus. E afundou a nação, não é? Afundou a nação. Número 11. Capítulo 1, verso de 4 a 7 agora, por gentileza. Capítulo 21, dos versículos 4 a 7. E aí já estou no penúltimo pecado aí do Acabe. Diz lá: então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara dizendo: não te darei herança dos meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Vindo, porém, a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele disse: é porque eu falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: dá-me tua vinha por dinheiro, ou se não, se te apraz, eu te dou uma outra vinha em outro lugar. Porém ele disse: eu não posso te dar a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino Israel? Levanta-te, come pão e alegre-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Se você continuasse lendo o texto, você vai descobrir que Acabe não fez nada para impedir Jezabel. Nada. E ela mandou realmente acabar com Nabote. Ele foi morto por causa disso, né? Ou seja, ele foi obstinado a satisfazer seus próprios desejos. Conhece pessoa obstinada a satisfazer seu próprio desejo? Você fala não, aí que ela vai e faz? Era um Nabote, era um Acabe. E último, capítulo 22, versículo 30. Capítulo 22, verso 30. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. O rei de Israel é Acabe. Então Acabe disse a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, estavam lutando juntos. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ou seja, Acabe era leviano com seus aliados. Olha, gente, o que ele está fazendo aqui. Israel se uniu com Judá para lutar contra os sírios. Aí, quando os reis iam para a guerra, gente, a cabeça do rei era o prêmio. Quem matasse o rei ganhava a guerra. Olha o que Acabe faz. Eles vão junto para a guerra. O rei de Israel, o rei de Judá, juntos em batalha. Olha o que Acabe faz. Ele fala assim lá pro Josafá: eu vou me disfarçar. Não quero para que ninguém saiba que eu sou rei. Você não precisa. Vai montado no seu cavalo real, né? Em outras palavras, o seu tonto do seu rei Josafá, vai na frente, né? Que você vai levar todo o chumbo e eu fico escondido. Era leviano. Era leviano, irmãos. Então, as obras de Acabe que você viu aí revelam seu caráter, seu coração mau e suas motivações pecaminosas e egoístas. Por isso que ou a gente acaba com o Acabe, ou o Acabe acaba com a gente. Que fim levou Acabe? Abra lá para capítulo 22, por gentileza, versos de 29 ao 40, claro que eu não vou ler, porque são muitos versos, e o tempo não vai permitir, mas você pode ler. No capítulo 22, eu vou explicar, no capítulo 22, versos de 29 ao 40, Acabe, rei de Israel, está disfarçado no meio da guerra, está guerreando, está lutando, está disfarçado. Ele acha que não vai ser pego.
Mas o que acontece? A guerra está acontecendo, não é? Acabe desprezando a profecia do profeta de Deus e acolhendo, como de costume, a profecia dos seus falsos profetas, faz aliança com Josafá e vai para a guerra contra a Síria. Acabe pensando que poderia enganar a morte, e Deus disfarça-se para não ser reconhecido como rei. Então a batalha acontece. Mas o problema de Acabe, irmãos, não era com homens, era com Deus. Acabe não estava afrontando pessoas, estava afrontando o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele também vai ceifar. Também a palavra de Deus diz assim, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, contra o Senhor, o homem, quem é que vai interceder por ele? Acabe havia afrontado Deus vivo. Era contra Deus seu pecado. E Deus, meus irmãos, é Deus. E com Deus não há acaso e nem flechas atiradas ao acaso. Jó 6,4 diz, todas as flechas da justiça são do Todo-Poderoso. Ezequiel 5,16 diz que Deus, para fazer justiça, dirige as flechas. Então estava acontecendo a guerra, Acabe e Josafá, Israel e Judá contra os sírios. Acabe está disfarçado, ninguém sabe que ele é rei, está com a armadura poderosíssima, fechada do pescoço para baixo, com aquele capacete e arma na mão, está lutando e matando. De repente, um soldado, vendo que o negócio estava feio para o lado dele mesmo, pegou o seu arco, armou uma flecha e simplesmente atirou no meio da batalha. Lançou, está aí no texto, você pode ler depois, está aí. Ele lançou a flecha, no acaso, jogou uma flecha como qualquer joga uma pedra na rua. Diz as escrituras aí no texto, não é? E você pode ver isso, olha lá, capítulo 22, versículo 34. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e lançou a guerra, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Isso aqui é um milagre acontecer, só Deus podia ter feito um negócio desse aqui. Atingiu o rei pelas fivelas, na verdade foi entre o estômago, né? O pulmão e o estômago, de maneira que ele foi ferido de morte. E aí o rei Acabe disse assim para os soldados dele, me tirem que eu estou ferido, me tirem da guerra que eu estou ferido. E ele vai morrer. Aí no versículo de número 40 diz que ele morre então, né? Acabe morre. Acabe é morto com uma flecha atirada por um guerreiro ao acaso. Escute o que eu vou te dizer agora. Não existem acasos para Deus. Escute o que eu vou te dizer. Vou repetir. Não existem acasos para Deus. E Jó disse que Deus tem as flechas em sua mão para fazer justiça. E Ezequiel diz que ele as dirige para fazer justiça. Então quando essa flecha sai, revela-se o poder de Deus. Acabe, o problema de Acabe não era com os homens, irmãos, era com Deus. Quais atributos de Deus nós podemos ver aqui rapidamente? Primeiro, sua onisciência. Ninguém sabia, o inimigo não sabia quem era o rei Acabe, mas Deus sabia. Deus sabia. O arqueiro lançou ao acaso a sua flecha, mas Deus guiou-a ao único lugar onde ela podia entrar na couraça, hein? Deus conhecia essa abertura e o disfarce do rei. Ele conhece o meu íntimo e o teu íntimo também. Sua soberania. A flecha saiu do arqueiro ao acaso, mas Deus, na sua soberania, a dirigiu a Acabe. Deus é Senhor até das flechas, e agora eu vou atualizar, e balas perdidas. Deus é Deus até das balas perdidas. Bem diz o Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir? Sua onipresença. Acabe se disfarçou e entrou no meio da batalha. Pensava que seu disfarce o livraria. Ele se esqueceu que Deus é onipresente. E que não existe um só lugar do universo onde Deus não esteja. Não existe. E finalmente sua onipotência. Acabe confiava em seu exército, em seu disfarce para vencer os sírios. Mas seu problema não era com os sírios, era com Deus.
O que ele não levou em conta é que quando estamos rebeldes contra Deus, Ele é o nosso maior adversário. E a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O poder de Deus é invencível. 22:38, Acabe foi morto e a profecia se cumpriu. Meus irmãos, o nosso mundo parece desgovernado. Prevalecem os Acabes. Mas o justo juiz está sentado no trono. Acabe reinou 22 anos, deitou e rolou, afundou a nação na idolatria, levou o povo para longe de Deus. Alguém vai dizer, onde está Deus? Onde ele sempre esteve, no seu trono. E ele deixou que chegasse naquela situação, como está deixando nosso mundo chegar no ápice do buraco que pode chegar. É aí que o poder de Deus grandiosamente se manifesta. Diz a Bíblia, Deus é Deus e está sentado no trono. E ele diz, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor da sua justiça, por meio de um homem que estabeleceu para isso. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitar dentre os mortos. Uns debocham, mas outros creem. Um dia o justo juiz vai julgar os Acabes deste mundo, sejam eles quem forem. Por isso você não pode admitir no seu coração nenhum Acabe. Diante de Deus os Acabes, não é? Aliás, diante de Deus e desse mundo aqui, os Acabes são os principais deles, são o mundo, a carne, o diabo e todas as pessoas que se querem de Deus. Um dia sucumbirão. Como Acabe, um dia todo o mal será julgado e acabará. Um dia será. Recapitulando para entrar na aplicação final. Então, Acabe, rei de Israel, pior homem da face da terra naquele momento. Ele sobe no trono. Quando ele começa a governar, o povo de Deus tinha que ter visto que ele era um maldito, miserável. Mas ninguém fez nada. E ele foi governando e afundando o povo de Deus no pecado e levou ele para longe de Deus. Como o povo não faz nada, Deus faz. Então Deus matou Acabe com uma flecha de um inimigo, não é? Que a guiou para ferir aquele homem. Mas aquele homem afundou Israel. Israel não acabou com Acabe. Deus teve que acabar. Não espere Deus fazer isso na sua vida. E nem eu vou esperar fazer na minha. Acabe com ele, antes que ele acabe. Agora, o que isso tem a ver conosco? É aqui que entra, então, a nossa aplicação, né? Assim como Acabe afundou o povo de Deus no buraco do pecado e juízo de Deus, hoje existem Acabes que querem levar-nos à perdição e destruição. Ou acabamos com os Acabes, ou eles acabarão conosco. Quais são os Acabes de hoje? Que você deve, então, acabar com eles. Em primeiro lugar, a incredulidade. Incredulidade, irmãos, é negar-se a seguir a Deus para seguir seus próprios caminhos. É negar-se a seguir a Deus. As Escrituras enfaticamente dizem, não sejas incrédulo, mas seja... mas também não é crente de meio-dia não, viu? Crente de 6 da tarde. Crente de meia boca. Não. É crente mesmo. Crente que ama o Senhor, que serve o Senhor, crente que tem prazer na lei de Deus, crente que tem prazer em honrar o nome do Senhor. Seja crente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, diz a palavra de Deus em Atos 16:31. Meus irmãos, enquanto houver, não é? Ou enquanto pessoas permanecerem nos seus próprios caminhos e desprezarem o caminho de Deus, que é Jesus o Salvador, ela vai permanecer na incredulidade. E incredulidade é pecado. E se você morrer em seu pecado, jamais verá o céu. Então, acabe em sua vida com o pecado da incredulidade, antes que a incredulidade leve para o inferno. Atenda o convite de Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Você já acabou com o Acabe da incredulidade na sua vida? Realmente já creu em Jesus e está vivendo pela fé? Que seja assim. Segundo, acabe com as alianças perigosas. Lembra que Acabe fez uma aliança perigosa com Jezabel, casando com ela e com os povos ímpios? Muito bem. Segundo os Coríntios 6,14 diz assim, não vos prendais a um jugo desigual aos incrédulos, ou com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem luz e trevas? Alianças perigosas. Irmãos, alianças perigosas
nos expõe a locais inadequados, as más influências, a desobediência, a grandes perigos, a ira de Deus, a possibilidade de errar e se afastar de Deus. Não foi o que Acabe fez? Errou, e um abismo chamou outro abismo, e chamou outro abismo, até que afundou todo mundo. Quantos filhos foram perdidos porque se envolveram com amizades erradas? É ou não é? Alianças perigosas. Quantos cristãos se desviaram porque começaram a conviver demasiadamente com quem não andava com Deus? Alianças erradas, alianças perigosas. Irmãos, alianças com pessoas erradas, alianças com práticas erradas, alianças com lugares errados, alianças com vícios, alianças com pecado de estimação. Acabe com esse pecado antes que ele acabe com a sua vida. Rompa com isso, acabe com isso. Idolatria, o Acabe da idolatria. Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Você tem alguma dúvida quanto a isso? É tão claro, não é? Não terás outros deuses diante de mim. É por isso que Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas. Este é o maior mandamento, para não nos darmos a idolatria. Agora, Calvino disse uma coisa impressionante. Ele disse assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E, meus irmãos, é mesmo. O ser humano idolatra desde ele mesmo. Preste atenção: objetos, animais, pessoas, astros no céu, objetivos, imóveis, veículos, dinheiro, cargos, clubes de futebol, e por aí vai. Por aí vai. Ele é uma fábrica de ídolos. Esta é a razão porque o salmista sempre orava assim: sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, livra-me, Senhor, do Acabe da idolatria, antes que ele acabe com a minha vida. Sonde seu coração. Talvez haja um ídolo aí atrapalhando a sua caminhada com Deus, que ele se instalou ali, está tentando tirar Deus do trono para si, para governar a sua vida. Tire isso de lá, afaste isso de lá, antes que ele acabe com a sua vida. Quarto, tolerância ao pecado. Tolerância ao pecado, ao vício. Jesus disse para a mulher adúltera: vai e não peques mais. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o pecado não é inofensivo, ele é maligno, é pior do que a pobreza ou a doença. O pecado é pior do que a perseguição e do que a morte. Por quê? Porque o pecado afasta o homem de Deus no tempo e depois o lança para o inferno. O pecado vai lhe custar um preço mais caro do que você gostaria de pagar. O pecado vai reter você lá onde ele vai te levar mais tempo do que você gostaria de ficar. O pecado é uma fraude. Ele promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. O salário do pecado é morte. Sabe, irmãos, foi por brincar com o pecado que Sansão, que havia vencido tantas batalhas, foi vencido nos braços de uma mulher. Acabe com este Acabe, antes que ele acabe com você. Acabe. Não se deixe iludir pelo pecado. Não tolere o pecado. Abomine o pecado. Odeie o pecado. Quando ele bater a sua porta, expulse-o. Porque senão ele entra e ele acaba com a gente. 5, a omissão. O Acabe da omissão. Omissa é uma pessoa que é negligente, desleixada, descuidada, ocultada, ausente. O contrário de omissa é fiel, caprichosa, presente e manifesta. Então, quando Deus responsabiliza Josué pelo povo de Israel, o texto foi lido aqui pelo Guilherme, né? Deus chama Josué e fala: Josué, você vai conduzir meu povo. Olha as palavras nas entrelinhas que Deus diz para Josué. Josué, dispõe-te. Josué, sê forte. Josué, seja corajoso. Josué, cumpra a lei. Josué, fale deste livro. Josué, faça o que está neste livro. E termina dizendo: se você fizer isso, eu vou ser com você. Traduzindo,
Josué, não seja um omisso. Você é homem, faz papel de homem. Você é mulher, faça o seu papel de mulher. Você é filho, faça o seu papel de filho. É empregado, faça o papel de empregado. É patrão, faça a responsabilidade de patrão. Não seja omisso. Porque o acabe da omissão vai te afastar cada dia de quem você mesmo é. E daqui a pouco você nem sabe quem você é mais. Assuma a responsabilidade. Olha, foi por omitir-se que Adão, além de ver Eva desobedecer a Deus, também desobedeceu, e por ele o pecado entrou no mundo. Foi por omitir-se que Pedro negou Jesus 3 vezes. Não se omita. Não se omita como pai, como mãe, como filho. Seja presente, cuidadoso, caprichoso. Mas faz sempre com capricho que você for fazer na sua casa. Não se omita como cristão. Levante a bandeira da fé. Tema Deus. Guarde a palavra. Espere Jesus voltar. Levante a bandeira. Diga, não, eu sou um cristão. Eu sou um crente. Eu sou de Jesus, aleluia. Tenha coragem. Não se omita como cidadão. Cumpra as leis. Ajude as pessoas necessitadas. Cuide do seu bairro. Acabe com o acabe da omissão, antes que ele acabe com a sua vida. Acabe. Tira ele da sua vida. Ter um preço. Número 6. O capítulo de 1 Reis 21, 25 é chocante, porque diz lá, e nós lemos, né? Que Acabe se vendeu. Se vendeu. Ou seja, ele tinha um preço. Alguém chegasse com o preço que ele valia, levava o Acabe. Ele se inclinava, ele fazia qualquer coisa. Estava pronto para fazer qualquer coisa, desde que saísse uma graninha, uma propinazinha, né? Ter um preço é se vender em prol de benefícios pessoais, mesmo que isso signifique desobedecer a Deus, envergonhar a família, faltar com a verdade. Será que temos um preço, irmãos? O preço às vezes é o sexo. Por causa do sexo, a pessoa mente, a pessoa trai, a pessoa abandona a família. É ou não é? É. Porque ela tem um preço. O preço às vezes é o dinheiro mesmo. E por causa do dinheiro a pessoa rouba, engana, mata, corrompe, negligencia o culto ao Senhor, despreza a família. Por causa do dinheiro. O preço às vezes é o sucesso. E por causa do sucesso, a pessoa vende seus valores, vende o seu corpo, vende sua moral, vende sua fé, se vende, se vende. A grande pergunta que eu tenho que me fazer, e você também. Eu tenho um preço. Esaú tinha. Sabe qual era o preço de Esaú? Comida, estômago. Estômago. Por causa dele, vendeu o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura era a principal parte da herança, era herdar a maior bênção, era levar o nome da família. Mas ele desprezou tudo aquilo ali, porque ele tinha um preço, um prato de lentilhas. Depois se arrependeu, mas já não achou lugar de arrependimento para tornar aquilo de volta novamente. Agora, parece contradição, mas eu quero te dizer uma coisa. Todos nós aqui temos um preço, um único preço. E ele já foi pago na cruz. Hoje nós só devemos, não é, o amor aos irmãos, mais nada. Não é? E vivemos para a glória do nosso Senhor, porque Ele pagou o preço da nossa vida. Ele pagou o preço, Ele é o nosso Senhor. Acabe com o acabe de ter um preço. Você que é estudante, não negue a Jesus para você fazer parte da turma. Não se venda. Não se venda. Você que trabalha numa empresa aí, o pessoal vai fazer aquela noitada. Não venda sua fé em troco de uma boa reputação ali diante do pessoal. Confie no Senhor. Acredite no poder e nas promessas de Deus. Não se venda. Não tem um preço. Coisa feia é a pessoa que tem um preço, gente. Aí depois todo mundo fica sabendo e qualquer um quer chegar e levar. 7, egoísmo. O acabe do egoísmo. O que é o egoísmo? É ser obstinado a satisfazer seus próprios desejos.
É a pessoa que ama a si mesma em extremo e despreza os outros. Ela canta com grande estudo diante do espelho, porque ela é egoísta. Jesus disse que o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si. Então preste atenção, primeiro Deus, depois o próximo, só em terceiro lugar sou eu. Mas o egoísmo na vida de Acabe estava estampado, não é? Sendo rei, tendo o domínio de tudo, melhor de tudo da terra, quis por qualquer custo a terra do Nabote. Egoísta, não é? Sabe egoísta? Aquela pessoa que vai retirar a mistura e tem 4 pessoas na casa. Ela e mais 3. Aí ela vai a primeira para tirar o almoço, né? E ela chega lá, tem 4 bifes. Ela olha na panela, separa os 4 assim, dá uma medida e pega o maior. Egoísta. Não bastasse isso, ela ainda pega o garfo, dá uma olhadinha, vê se não vai vir ninguém, tira umas lasquinhas dos outros. Egoísta, não é? Pessoa egoísta, extremamente egoísta, só pensa nela. Só pensa nela. Acabe era tão egoísta que quando, indo com o rei Josafá, eu já disse aqui, ele disfarçou-se, mas disse para o rei Josafá não se disfarçar. Ele queria que o rei Josafá, não é? Sabe, antigamente o pessoal carregava boi pelas estradas, tocando boi, né? Porque não tinha caminhão, não tinha estrada, etc. Aí quando chegava num rio, cheio de piranha, como é que fazia para atravessar a boiada? Muito simples. Você pegava um boi, fazia uns cortes nele, matava o boi e jogava, não é? Num determinado ponto do rio. A piranhada toda ia naquele boi. Aí você atravessava a boiada do outro lado. O Acabe está fazendo a mesma coisa com com Josafá. Ele está pegando Josafá e jogando para as piranhas. E queria que enquanto o povão ficasse voltado para o Josafá, o rei Acabe, mesmo numa boa, passasse pela guerra ileso. Egoísta. Escute, acabe com este Acabe, antes que ele acabe com a sua vida. E em último lugar, o espírito de destemor a Deus. O espírito de destemor a Deus. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E ele disse assim, ó: de tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus, guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tema a Deus. Irmão, preste atenção. Tema a Deus. Sabe, a Mega Sena está acumulada em 90 milhões. Tema a Deus. Tema a Deus. Sabe o que é temer a Deus? Deixar isso para lá. Nada de fazer fezinha. Que negócio de fezinha? Que negócio de fezinha? Larga isso para lá, irmão. Isso é coisa do mundo, isso é coisa do diabo, isso é coisa da carne. Temer a Deus é não se envolver com esse mundo nojento, podre que está aí. Temer a Deus é ouvir a sua palavra. Temer a Deus é obedecer seus ensinos. Temer a Deus é não tomar seu nome em vão, ou seja, dizer-se cristão e viver como cristão. Temer a Deus é confiar na sua suficiência. Temer a Deus é viver devotadamente a Ele. Temer a Deus é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Mas você é instigado pelo Acabe do não temer a Deus a não temer a Deus. Então eles vão te instigar dizendo assim: olha, Deus não existe, Deus não está vendo, aproveite a vida, faça o que você tiver vontade. Não é preciso congregar não, agora você assiste pelo Facebook, uma vez na semana tá bom demais. Negócio de ir 3 vezes na igreja, isso é coisa de crentão, aquele crentão de coca na cabeça. Não, isso daí, nada de ir 3 vezes na igreja. Ou então, cuide da sua vida e cada um cuida da sua, não se preocupe com ninguém não, leve a sua vida. Ou ainda, a Bíblia é livro dos homens. O espírito do incentivo ao destemor a Deus. Acabe com esse Acabe do destemor, antes que ele acabe com a sua vida. Antes que ele acabe com a sua vida. Acabe com o Acabe, antes que ele acabe com você. Eu vou terminar. Qual é o Acabe que está impedindo você de vir a Cristo? Se você não veio ainda. É a incredulidade? É a religião? É o medo? Qual é o Acabe que está impedindo você e eu de sermos melhores crentes? Talvez melhores pais, mães, filhos, funcionários, cidadão. Agora eu creio que você vai abrir um leque na sua cabeça e vai enxergar os Acabes, né? São muitos, eu só listei alguns. São muitos Acabes que querem acabar com a sua vida. Concluo. Paulo nos dá o segredo de vencer o Acabe quando ele diz em Gálatas 5,16: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que significa o nome Acabe mesmo, gente? Relacionamento com Deus. Só que Acabe não teve nenhum. Rejeitou andar com Deus para satisfazer sua carne. Acabe está morto. Mas o espírito de Acabe, ou os Acabes,
movidos pelo pecado, a carne e o diabo, estão aí, ó. Vai terminar o culto, eles vão bater na sua porta, no seu coração, na sua família, no seu emprego, nos seus filhos. Eles vão bater. Abre os teus olhos, eles vão bater. Ou nós nos rendemos aos pés da cruz, de verdade, andamos em espírito e servimos ao Senhor, ou seremos vencidos pelos Acabes da atualidade. Acabe entronizou-se em Israel, não foi detido e destruiu a nação. Se os Acabes de hoje entronizarem-se na sua vida, eles vão destronar Deus do seu coração como Senhor, vão se tornar o seu Senhor e vão destruir você. O que é que você vai fazer? Meu conselho: acabe com esses Acabes, antes que eles acabem com a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que grande desafio e alerta o Senhor nos traz hoje à noite. Porque todo crente aqui está completamente ciente, sabe mesmo, que antes de chegar em casa hoje, os Acabes vão bater no coração. E eles são muitos, de diversas formas, mas o alvo é o mesmo: tirar o Senhor do centro da nossa existência, tirar o seu senhorio da nossa vida, para se entronizarem ali e quererem governar o nosso pensamento, os rumos que nós vamos tomar, o que vamos fazer, a maneira como vamos viver, como vamos falar, reagir e agir. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu estou te pedindo, por favor, mediante a tua graça e misericórdia, não somente nos ouça, Pai, mas visite-nos nesta noite e abra os nossos olhos para nós enxergarmos esses Acabes. E quando eles intentarem contra nós, que nós sejamos humildes e dependentes do Senhor suficientemente para dobrarmos nossos joelhos e clamarmos pelo teu socorro e as tuas forças, para não aceitarmos essas forças, essas intromissões em nossas vidas. Porque um dia foi pago um alto preço para sermos teus, e é assim que temos que viver, teus, para a tua glória e para o teu louvor. Por favor, Deus, cuida desta igreja, cuida de cada irmão e cada irmã que está nesta noite aqui. Cuide, Pai, toma conta deles, para que eles possam ficar firmes, para que eles possam permanecer fiéis, para que eles possam resistir no dia mau, para que eles possam ter a coragem, ó Deus, de realmente dizer não aos Acabes. Livra de que algum Acabe venha acabar com algum de nós aqui. Eu quero pedir em último lugar nesta noite, que o Senhor nos dê poder do teu Espírito Santo, que a glória do Senhor realmente, ó Deus, inunde este lugar, e que o Senhor que habita na vida de cada crente que está aqui, cada irmão e cada irmã, que o Senhor lhes dê poder por meio de Jesus Cristo, poder para viver como crentes, poder para viver no Espírito Santo, poder para falar do teu nome, poder para dizer não aos Acabes, poder para viver uma vida que honra o Senhor, e que jamais qualquer um de nós desista da fé, da caminhada cristã, porque no final nós seremos recebidos, recompensados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela tua palavra, ajude-nos a vivê-la agora, em nome de Jesus, amém.